Boa noite, amados irmãos. Boa noite a todos que estão conectados aqui para mais um devocional. Estamos alegres no Senhor, não é? Porque Deus tem nos fortalecido nesse momento delicado desta pandemia de ordem nacional. Mas o Senhor Deus, Ele é o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, Ele tem nos fortalecido. Então nós nos alegramos porque nós podemos nele confiar, né? A fé cristã, ela se caracteriza pela sua prática, exatamente nesses momentos delicados. Então, que o Senhor Deus nos dê esta boa prática, de descansarmos no Senhor. Diz a Escritura, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quero agradecer você que todos os dias tem estado conosco aqui às 20 horas. Segunda, terça-feira, quinta, sexta e sábado, para um tempo de devocional. E aos domingos, de manhã à noite, nós temos o nosso culto, tanto a parte de adultos como também para crianças. E às quartas-feiras também. É sempre bom, né? Quando a gente começa a nossa transmissão, é muito bom ver que você está conectado, você participando. Pode parecer que não, pode parecer pouco, mas o seu boa noite ali, o seu amém, o seu aleluia, o seu simples comentário, muito alegra o nosso coração. Hoje à noite nós vamos falar sobre um texto maravilhoso da palavra de Deus. Nós vamos orar e pedir que Deus de verdade possa falar aos nossos corações. Então vamos ao texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, logo depois da oração. Pai, obrigado por tuas bênçãos. Fala conosco, ó Pai. Esteja abençoando cada pessoa que está participando agora deste devocional. Abençoe cada lar, cada vida, cada necessidade. E que o Senhor use a minha vida para ser um instrumento da transmissão do recado do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela tecnologia. Muito obrigado pela liberdade religiosa que temos em nosso país. Temos que te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer. Abençoe a tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, a palavra de Deus nos diz, no texto aí da sua tela, na nossa projeção, nós encontramos Provérbios, de número 4, verso 23, que diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu sei que você, com certeza, já ouviu a leitura desse texto tantas e tantas outras vezes, né? E esse texto, então, tão conhecido, é o texto do nosso pensar, o nosso devocional hoje à noite. Aqui Deus, ele é maravilhoso, né? Porque nós vemos assim um destaque, uma importância muito grande dada a mim e a você. Guardar o coração. O nosso título hoje à noite é esse. Eu espero que possa ficar aí registrado. Hoje nós vamos falar sobre a higiene do coração. Nunca se falou tanto sobre cuidado, sobre proteção, sobre higienização, como nos nossos dias. A pandemia tem nos trazido uma lição interessante, que, para dizer a verdade, não é hábito nem costume de muitas pessoas nesse mundo. O hábito de lavar mais as mãos, com maior frequência as nossas mãos. Termos hábitos mais cuidadosos de higiene. Coisas que nós não víamos antes, agora nós estamos vendo. As pessoas andando na rua com máscaras. Quem imaginaria que um dia nós poderíamos chegar numa situação assim? É que nós acabamos já acostumando, né? Mas chega a ser, dentro de alguns contextos, até mesmo assim um pouco assim de clima de pavor, né? De tensão. Não é uma sensação agradável, não. Andar e ver as pessoas com máscaras nos seus rostos. Entramos nos estabelecimentos, em todos os lugares,
nós vemos e nos deparamos com as embalagens de álcool em gel, para que as pessoas possam se servir mesmo, no sentido de utilizar nas suas mãos. Em todos os lugares, hoje mesmo eu precisei ir ao banco e eu vi ali, bem na entrada da agência, álcool disponível. Então, nas redes sociais também, nos veículos de comunicação, nós estamos vendo algumas coisas também impressionantes. As pessoas estão aprendendo atitudes, regras de conduta para proteger-se contra a contaminação. Pior de tudo é que, apesar de todo este cuidado, nós ouvimos de estatísticas assim ou de números alarmantes dizendo que, apesar de tudo isso, 80% da população brasileira vai, mais cedo ou mais tarde, pegar o vírus. Mas eu não estou aqui para falar sobre esse tipo de higienização, esse tipo de cuidado. Estou usando isso apenas para ilustrar. Ilustrar algo muito importante para as nossas vidas. Porque a pandemia, ela tem, como eu disse, nos ensinado a um hábito de sermos mais limpos, mais higiênicos. Algumas pessoas estão até, quando chegam em casa com algum objeto que comprou na rua, algumas pessoas estão até higienizando esses objetos, compras no mercado, ou seja, o que for. E está certo, todo cuidado, que nem diz a expressão popular, todo cuidado parece ser pouco. E nós não podemos ser críticos e dizer que é extremismo, não. Nós temos que, com certeza, entender que é precaução. Agora, aonde eu quero chegar? O que eu quero dizer, irmãos, diante dessa simples ilustração, é que nós temos, então, diante desta tão preocupante pandemia, nós temos sido tão cuidadosos com o nosso físico, com o nosso organismo. E eu te pergunto, será que temos sido cuidadosos com o nosso coração? E quando a Bíblia fala sobre coração, a Bíblia está se referindo à nossa mente, ao nosso interior, não é verdade? Somos cuidadosos na mesma proporção. Nós devemos cuidar da saúde do nosso coração, é fato. Porque realmente Deus nos mostra isso, e é sobre isso que nós vamos falar neste simples devocional. Deus nos mostra que nós temos que cuidar da higiene do coração. E todo cuidado, mais uma vez trago o jargão popular, com certeza todo cuidado, ele é pouco. Todo cuidado, ele é pouco. Existem contaminações que estão muito perto, né, de nós. Vírus terríveis, destruidores do nosso coração. E automaticamente destruirão as nossas vidas. A nossa vida espiritual. Alguns vírus têm o poder para destruir lares, destruir casamentos, destruir jovens. Alguns vírus são poderosos para destruir crianças. Os vírus do inimigo, que a Bíblia chama de dardos inflamados do inimigo, eles são poderosíssimos. Diante desta verdade, o Senhor, há quase 3.000 anos atrás, ele vem através do texto de Provérbios 4:23, e ele diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Hoje à noite o nosso devocional então falará sobre a higiene do coração. Que o Senhor Deus nos ajude e nos ensine bastante, como ele sempre faz quando encontra um coração aberto. E que esse possa ser o seu coração. Em primeiro lugar, sobre a higiene do coração, o primeiro destaque que o Senhor Deus nos mostra é a prioridade.
é a prioridade. O texto bíblico aí na projeção diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. É interessante essa expressão, né? Sobre tudo o que se deve guardar. Porque o Senhor Deus, através desta apresentação, né, nesse contexto, desta apresentação, ele inegavelmente está levando a nossa mente a pensar sobre as coisas que nós cuidamos, as coisas que nós guardamos no sentido de dar atenção, né, de valorização. Eu fiz uma lista aqui para a gente apenas pensar rapidamente. Nós gostamos muito de guardar, por exemplo, e de cuidar dos bens materiais. A gente cuida da casa, do carro, da moto. A gente cuida das roupas, dos instrumentos de tecnologia, celular, computadores, os televisores, etc. e tal. Nós cuidamos tanto destas coisas que é impressionante o dinheiro, o valor monetário que nós gastamos nestas coisas, justamente porque nós cuidamos. Nós cuidamos para garantir, nós cuidamos para valorizar, nós cuidamos para manter, dar manutenção. Sobre tudo que se deve guardar, tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não somente esses objetos na área material, mas também nós vemos que nós cuidamos muito do corpo físico. Já percebeu como assim, academias estão cada vez mais superlotadas? Por quê? Porque as pessoas aprenderam a cuidar do seu corpo físico e até mesmo, né, quase que idolatram o seu próprio corpo físico. Não estou dizendo que é errado a gente cuidar do corpo, muito pelo contrário, nós temos que cuidar mesmo. Mas eu estou falando que existe uma ênfase, existe uma direção bem forte, muitas vezes somente nesta área. Cuidamos com exercícios, cuidamos com medicamentos, quando há necessidade nós tomamos algum remédio para a cura do corpo. Cuidamos. Nós cuidamos também de outras coisas, perceba comigo, nós cuidamos de ministérios, aqueles que estão envolvidos com o trabalho de Deus, a obra de Deus, com a igreja, nós cuidamos. Você que toca um instrumento, ou está envolvido na área da música, você cuida disso. Crianças, você cuida disso. Professor de EBD, nós cuidamos dos nossos ministérios. O trabalho secular, você já percebeu como que você cuida dele? Eu tenho visto crentes extremamente bem-sucedidos no sentido principalmente do compromisso. Amém por isso, por este testemunho. Então nós cuidamos das nossas obrigações. Você cuida das contas que precisam ser pagas, não é verdade? Dia tal, você vai lá, paga a sua conta, vai ao banco, ou efetua, né, a transferência, o pagamento, você paga o seu aluguel, a prestação do seu carro, você cuida do seu orçamento. E nós poderíamos aqui ficar a noite toda falando sobre as coisas que nós cuidamos. No entanto, a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar. Desculpe os erros ali da digitação, hoje foi um dia um pouquinho corrido, mas sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre tanta coisa que eu e você, a gente corre para lá, corre para cá, a gente cuida daqui, cuida dali, a gente dá atenção para aquela outra área, nós cuidamos daquela outra, nós zelamos tanto por tantas coisas na nossa vida. E o coração? A Bíblia diz sobre tudo, quer dizer, acima de todas as coisas que você guarda, guarde o coração. Guarde o teu coração. Então, em primeiro lugar, vimos a prioridade. Em segundo lugar, o texto bíblico nos mostra a responsabilidade, o segundo destaque. Porque diz a passagem bíblica, sobre tudo que se deve guardar, diz a Bíblia, guarda o teu coração. Em segundo lugar, eu gostaria, assim, de uma maneira bem simples, mostrar aonde o Senhor Deus está direcionando esta responsabilidade.
Quem é que deve cuidar do coração? O coração ele é cuidado pelo dono do coração. Eu quero dizer dono no sentido aquele que tem o coração. E a Bíblia nos mostra que aquele que deve cuidar do coração é você, meu querido. É você. Nós temos uma tendência, uma facilidade muito grande de querer sempre estar entrando na vida alheia. Nós damos opinião da vida da outra pessoa, nós tentamos muitas vezes trazer críticas contra a outra pessoa, nós muitas vezes assim mostramos os erros das outras pessoas. Infelizmente, isso está na nossa natureza. É errado. A Bíblia diz: tira a trave do teu olho antes de tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, em segundo lugar, eu gostaria de mostrar que o destaque em relação à higiene do coração, em segundo lugar, nós vemos que a Bíblia diz: guarda o teu. Deus está falando, você cuide do seu coração. Cuide do seu. É sua a responsabilidade. E é claro, infelizmente o tempo não nos permite isso, e é claro que nós, como cristãos, crentes no Senhor, nós sabemos como cuidar do coração, não é mesmo? Ontem eu falei um pouquinho sobre isso também aqui no nosso culto. Nós cuidamos do coração, colocando no coração coisas boas, colocando a palavra de Deus, tendo relacionamento com o Senhor. Nós cuidamos do coração. Eu me lembro quando era pequeno, nasci e cresci na igreja, né? Eu me lembro daquele corinho que diz: cuidado, olhinho, o que vê, cuidado, boquinha, o que fala. Então, de certa forma, nós cuidamos do nosso coração através da nossa própria conduta, através das nossas próprias ações e principalmente permitindo que as janelas de entrada, que são os ouvidos e os olhos, estejam sendo veículos, né, de entrada para que o coração ele possa estar sempre saudável e estar sempre firme e sempre muito bem alimentado pelo Senhor. É sua responsabilidade. É sua. Meu amado, a Bíblia diz então sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu gostaria de perguntar a você, qual tem sido o cuidado que você tem tido com o seu coração? Qual tem sido? A expressão aqui ela é forte porque o Senhor Deus está usando uma figura de linguagem e ele traz a expressão coração. Coração, que é o órgão mais importante, né, da questão do físico do ser humano. É o coração. Você sabe quantas pessoas morrem do coração por ano no mundo? São mais de 17 milhões de pessoas. Eu estava fazendo uma simples conta, são quase 48 mil pessoas por dia no mundo morrem de problemas do coração, envolvendo hipertensão, tabagismo, sedentarismo, diabetes, obesidade, há vários fatores agregados, mas que culminam em um coração que começa a sofrer por conta de uma vida que não foi muito bem vivida. Então, o que isso nos ensina? Isso nos ensina que as pessoas, se querem viver mais, elas precisam cuidar do coração. E aqueles mesmo que apresentam algum problema, quando eles cuidam, eles ainda vão viver muito tempo, porque estão cuidando do coração. E aqueles que relaxam, se não cuidarem, eles podem até sofrer e virar óbito por conta disso, sem saberem até que tem um problema no coração. O Senhor Jesus traz uma ilustração colocando o dedo na ferida. Ele diz: cuida do seu coração. E ele está mostrando a seriedade desse conselho, então. Então, nós vimos, em primeiro lugar, a prioridade do cuidado. Sobretudo, guarda o teu coração. Segundo lugar, o segundo destaque, a responsabilidade deste cuidado. De quem é a responsabilidade? É sua. Cuide do seu coração. É sua responsabilidade. Terceiro e último, nós vamos falar sobre a utilidade do cuidado. A utilidade é o terceiro destaque, porque diz, né? Porque dele procedem as fontes de
vida, ou as fontes, algumas versões, da vida. Em terceiro lugar, nós vemos qual é a utilidade de cuidar do coração. Qual é? O benefício de cuidar do coração é que a Bíblia nos fala, né? Dele, do coração, procede as fontes de vida. Mais uma vez, dentro de uma linguagem extremamente simples, né? Ao mesmo tempo poética, o Senhor Deus lhe fala, olha, quando você cuida do coração, a sua vida, ela se torna uma fonte de vida. Fonte é um lugar em que existe movimento de águas. Isso quer dizer, você vai ter uma ação muito saudável, gloriosa, abençoadora. Este é interessante porque este é um dos problemas de muitos crentes. Você percebe que existem crentes que parecem que as suas vidas são como águas paradas. E as águas paradas são problemáticas, né? Já que nós estamos falando um pouquinho e tanto sobre pandemia, o Brasil e especificamente na nossa região, ainda nós temos um problema muito sério com a dengue. E qual que é a coisa mais séria que nós temos que olhar em relação à dengue e evitar? A água parada. O mosquito, ele se reproduz na água parada. Então, nós poderíamos falar muito sobre isso, mas nós não estamos aqui para falar das enfermidades, ou das pestes, ou das doenças. Elas servem apenas para ilustrar. O crente não pode ser água parada, ele tem que ser fonte de vida. A Bíblia nos mostra claramente sobre isso em outros contextos, né? Fontes de vida. Quem crer no Senhor, né, do seu ventre, fluirão como fontes de vida, diz textos paralelos nas Escrituras Sagradas. A utilidade. Então, quando você cuida do coração, você vai começar a desfrutar de uma bênção tão grande que é alguém com um coração extremamente saudável. E por conta disso, ele não contamina os outros, mas ele é uma bênção para os outros. Ele não é uma água parada, mas ele é uma fonte de vida, ele é uma fonte de vida abençoadora. Imagine quando nós temos, então, pais que são fontes de vida, coração, com esses pais, pai e mãe com o coração bem limpo, um coração bem cuidado, eles abençoam os seus filhos. Imagina quando nós temos pastores com esse tipo de coração, eles abençoam o seu povo. Imagine quando nós temos esposos, eles abençoam a esposa abençoa o marido, os filhos, eles abençoam como fontes de vida, eles abençoam os seus pais, e assim nós poderíamos falar, o crente nessa sociedade, ele abençoa aqueles que estão ao seu redor. Simplesmente porque o coração está sendo bem cuidado. Portanto, eu termino o nosso estudo hoje à noite perguntando a você, como está a higiene do seu coração? Como está? E quando a gente pergunta sobre isso, talvez a sua resposta seja, pastor, graças a Deus eu não tenho uma vida promíscua, eu me cuido disso, assim, assim, assim. Mas eu pergunto, mas está sendo o ideal? Você está fazendo o seu melhor para cuidar do seu coração? Está lavando muito bem as mãos espirituais? Está deixando os sapatos sujos na porta de casa e não entra com a podridão para dentro dele? Está passando, vamos carinhosamente dizer assim, apenas ilustrando, está passando o álcool em gel espiritual e não permitindo que as coisas ruins, as coisas que prejudicam a sua vida, o seu viver, entre no seu coração? O nosso devocional hoje ele é simples. Como está a higiene do nosso coração? Como está? Que você leve nessa noite e medite em Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus abençoe. Deus permitindo, amanhã estaremos aqui de novo para o devocional às 20 horas. E esteja conosco, conectado. Compartilhe as nossas transmissões ao vivo via Facebook,
pela minha página, a página da igreja, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, e também todos os nossos devocionais e mensagens estão também no nosso canal do YouTube, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Obrigado por sua atenção. Deus abençoe grandemente a sua vida. Pai amado, termino essa transmissão agradecendo por tua palavra. Derrame suas bênçãos sobre cada lar, cada vida, que cada família esteja nos ajudando a viver melhor por ti, cuidando do nosso coração. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados e nos ajude a viver melhor por ti. Através das transmissões, ó Pai, esteja salvando almas também, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E também edificando a vida de todos os crentes. E eu te peço isso, por mim, por todos nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Uma boa noite a todos. Obrigado por sua participação. Deus abençoe. Até amanhã.